Esqueci de falar a vocês no vídeo anterior foi a respeito dessa questão de associar elementos. Guys, normalmente as funções têm nomes, na grande maioria das vezes. O nome da função é uma letra, para efeito de exemplos, e foi o motivo, inclusive, de nós termos utilizado letras nesses exemplos. Aqui o nome da função, nesse primeiro item, esse exemplo é a função A, aqui é a função P, que representa a população, aqui é a função C, que representa o custo, e aqui é a função A, que representa a aceleração. E quando a gente quer representar uma função genérica, que não está, ou seja, que não estamos falando específico de um exemplo real, ou de um exemplo em específico, é redundante, mas eu vou citar, nós utilizamos a letra F ou G. Então, na maioria das vezes que a gente está trabalhando com uma função genérica, utilizamos letras F, G, às vezes H, às vezes uma letra grega, mas a F e a G é mais comum. Então, considere uma função, vou colocar aqui, ó. Considere uma função F, ou seja, o nome da nossa função. Considere uma função F. Então, quando vocês verem isso, considere uma função F. F é o nome da função. Ok, guys? A gente sabe que por ser função, cada elemento do domínio associa um elemento do contradomínio. Quando a gente quer pegar um elemento genérico do domínio, um elemento genérico. Como assim, professor? Um elemento genérico. Quando a gente fala genérico, é que não é específico. Ou seja, quando você quer pegar um elemento genérico que não é um exemplo específico, não é um número, tipo, eu quero pegar um elemento que represente todos os valores do domínio, que represente o 5, o 6, o 7, o menos 1, a gente representa esse elemento por uma letra, que é chamada de variável. Na grande maioria das vezes, a letra é a letra X, mas pode mudar, guys. Inclusive, se a gente olhar para o nosso exemplo aqui, essa letra que representa os elementos do domínio, que a gente chama inclusive de variável. Por quê? Porque normalmente os elementos do domínio estão variando, eles variam. Por exemplo, a letra aqui é a letra R, a variável é o R. É o R que representa o raio, que a gente vai variando o R, e à medida que muda o R, muda o A. Muda o R, muda o A. Por quê? Lembra-se, para cada R, para cada raio, eu tenho uma área A. Então, se eu mudar o R, provavelmente muda o A. A letra que representa o raio aqui é o R, essa é a nossa variável. Aqui a variável é o tempo T, ou seja, o T. Aqui a variável é o W. Então, essa letrinha, perceba que nós temos duas letras. Uma, dependendo da outra. C depende do W. Aqui, população P depende do tempo T. P depende de T. Aqui, A depende de R, que é a área dependendo do raio. Aqui é a aceleração vertical dependendo de quem? Do T. É A dependendo do T. Então, guys, sempre temos uma letra dependendo de outra. As duas letras, na verdade, são chamadas de variáveis. Nós temos aqui a variável A e variável C, a variável P. Essas são as variáveis que representam justamente o nome da função. O nome da função. Olhando para esses três exemplos que estão nessa página, função A, função P, função C. Todas essas funções, esses nomes de funções que são letras, também variam, por isso também são variáveis. Só que são variáveis especiais, são variáveis que estão dependendo de certos valores. A nossa variável A depende do raio R. Nossa variável P depende do tempo T. A nossa variável C depende do peso W. Então, essas variáveis a gente chama de variáveis dependentes. Variáveis dependentes. Então, se eu disser, considere uma função f, eu já sei que f é o quê? A variável
independente. Então, a variável dependente, no final das contas, é o nome da função. Esse nome variável dependente, nós utilizamos poucas vezes, ok? Depende muito do contexto, mas em cálculo nós utilizamos poucas vezes. E, comparando os nossos exemplos, todas as nossas variáveis dependentes, por serem independentes, depende de alguma coisa. Aqui depende do R, depende do T, depende do W. Então, essas letras de quem elas dependem são o que a gente chama de variáveis que não dependem de ninguém. O W não depende de ninguém, o tempo não depende de ninguém. Então, são variáveis independentes. Aqui, eu posso riscar aqui e dizer que R é a variável independente. Não precisa se preocupar muito com esses nomes, não. Eu posso colocar aqui, considere uma função f, depois eu especifico aqui. Nós temos as variáveis independentes. Na linguagem de cálculo, guys, normalmente... Rapidinho. Não lembro onde eu parei, mas acho que foi mais ou menos assim. Então, normalmente... Onde foi que eu parei? Ah, sim. Guys, no cálculo, a gente não chama variável independente de variável independente. É um nome muito longo. A gente ia ficar horas e horas falando uma palavra tão longa. Tudo bem, que não é tão longa assim. Não é uma palavra, são duas. Mas a gente chama simplesmente de variável da função ou variável. Então, vamos ao novo nome. R é a nossa variável da nossa função. Aqui, quem é a variável da nossa função? O T é a variável da nossa função P. W é a variável da nossa função C. Então, a gente chama simplesmente de variável. Em exemplos específicos, quando nós estamos falando de coisas específicas, nós utilizamos nomes de acordo com as coisas específicas. Aqui o peso é o W. Professor, por que não chamou peso de P? Que P começa com a letra W, peso começa com a letra P. Porque esse livro, na verdade, é traduzido do inglês. E, salvo engano, a pronúncia para peso em inglês é weight, alguma coisa parecida com isso, mas começa com W. Por isso que ele chamou de W. Aí, então, você pode... Professor, então, por que P? Então, esse P não é de população, né? Na verdade, acho que é de population ou algo assim. E a área, esse A vem de area. O R vem de area. Acho que é area, perdão, se eu estiver pronunciando errado. Então, são iniciais dos nomes em inglês. É que alguns coincidem com o nome em português e a gente não cita muito. Então, guys... então, exemplos específicos têm as letras de acordo com os nomes, mas exemplos genéricos, a gente costuma representar a variável pela letra X. Às vezes vai outra letra, mas na grande maioria das vezes é o X. Professor, esse negócio de genérico, específico, genérico eu quero representar qualquer situação. Específico, eu estou em uma situação específica. Aqui a minha situação é custo e peso. Aqui a minha situação é população e o que é esse negócio aqui? Tempo. Aqui a situação é área e raio. Ok? São situações específicas. Guys, então, se eu pegar uma função f, vamos considerar que x é a sua variável, ok? A sua variável da função, ou seja, variável independente, que a gente não vai mais usar esse nome independente. Você vai passar a ver esse nome novamente lá em equações diferenciais, ok? Equações diferenciais ordinárias. O fato é... Eita, estamos com quase 9 minutos. O fato é que a função, ela pega cada valor no domínio, que a gente representa genericamente pela variável, no caso aqui x, e vai associar a um elemento lá no contradomínio. Esse elemento que a gente associa tem uma maneira de escrever. A gente escreve da seguinte maneira. Ou seja, de um elemento x, o representante, o associado através da regra, é representado dessa maneira. Que maneira? O nome da função, que é f, que é o nome da função, né, que é a variável independente. O nome da função, nome. Lembre-se que a função tem nome. Normalmente é uma letra. Representa-se pelo nome da função e, entre parênteses, você coloca o bichinho de quem você está associando, que é o x, né, o associado. Vou colocar aqui, que é a variável. Vou colocar aqui a variável. Não, variável é aqui.
variável. Então, você coloca aqui entre parênteses de quem? O cabra representante. Ok? Essa é uma maneira de representar. E, para cada elemento no domínio, como a gente sabe, através da regra, eu tenho um associado lá no contradomínio. Guys, esse cabra associado tem um nomezinho que a gente não vai ficar chamando mais de associado. A gente chama ele de imagem desse cabra aqui. Então, eu vos apresento a imagem de quem? De x. Então, a gente chama de imagem. Aí, essa imagem é pela função f. E às vezes, quando a gente quer dar ênfase, a gente fala pela função f. Professor, que letra é essa? Não importa, está escrito função, você vai escrever função aí no seu caderno. Ok? Se eu fizer assim, dizer isso aqui é função, aí você escreve função bonitinho. Importante é você entender o que está aí. Então, guys, olhando para a definição, a gente tem vários nomes. Através da regra de associação, você pega um elemento e associa, pega um elemento, associa o outro lá, seja lá onde for, mas esse outro é chamado de imagem desse elemento aqui. Então, pega um elemento, associa um outro. Esse cabra é a imagem desse cabra aqui. Então, nós temos o conceito de imagem que apareceu essa notação, essa maneira de escrever. O que é notação, professor? Maneira de escrever. Já apareceu no nosso exemplo, essa maneira. Pietation. Aqui no nosso exemplo B, veja bem, se a gente olhar no ano 1950, ele está associado à população de 2.560 milhões. Está associado. Ou seja, esse cabra é a imagem desse. Então, como é que a gente vai representar? A nossa função aqui, não sei se vocês lembram, é a população P. Então, a população P, a imagem de 1950, a imagem, vai ser quanto? Como isso aqui é aproximação, guys, a gente vai colocar assim, tá? Pode ser assim, mas pode ser assim também. Vou colocar assim. Então, a população em 1950 é de aproximadamente igual a esse valor aqui, ó, milhões. Como é tipo 2.000 milhões, na hora que faz a conversão se torna 2.560 milhões. E a gente escreveu justamente, vou dar um alt zoom aqui, ó. Zoom out, na verdade. Tá aqui. Então, veja o que isso significa. Significa imagem de 1950 pela função P. Mas a gente pode também falar, já que aqui nosso exemplo está falando de população em 1950 vale esse valor. Então a gente já utilizou essa notação. Então, guys, isso aqui que tem o nome da função e o parêntese é para determinar o valor da função nesse valor. O valor da função P em 1950 vale isso. Ou seja, o valor da função P, que a gente sabe que é população no ano de 1950 vale todo esse negocinho aqui. Ok, guys? Então, falamos da tal imagem e passou um pouco do tamanho do vídeo que era previsto. Ok, guys? Thanks.